Colossenses capítulo 2, verso 19. Hoje eu lerei na Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz: "E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus." Quero ler de novo. "E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus." Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para a sua igreja. Nós dizemos amém. Em 1 Coríntios, em Efésios, aqui em Colossenses, e não de maneira tão aberta, mas por menções em outras de suas cartas, o apóstolo Paulo compara a igreja com um corpo. Você não deve se equivocar na compreensão deste ensinamento bíblico. De fato, a Bíblia ensina que existe uma única igreja, chamada de Igreja Universal, que é a reunião espiritual de todos os crentes ao redor do mundo todo. Mas não é dessa igreja que Paulo está falando quando está falando do corpo. Quando Paulo está falando do corpo, ele está falando não da igreja universal, mas da igreja que está aqui reunida. Ele está falando da igreja local, de um grupo identificável de crentes que vivem, é por isso que ele fala de corpo, crentes que vivem em união, crentes que vivem em cooperação. A linguagem do corpo serve para dizer da unidade e da ligação muito forte que deve existir entre essas pessoas. Resta claro que isso não é o que a gente encontra por aí. O querido Russell Shedd, aliás, é uma bênção que exista tanta coisa dele no YouTube. Então a gente pode ter o privilégio de ouvir aqueles que já estão com o Senhor. O querido Russell Shedd dizia que no Brasil o povo evangélico é um rio de 1 quilômetro de largura e 1 centímetro de profundidade. Então não é o corpo bíblico que a gente vê em toda parte. A gente vê por aqui, por ali, uma mera frequência a cultos num local, sem o estabelecimento de relacionamentos. E os relacionamentos são de suma importância. Reconhecer esta outra pessoa como alguém que foi igualmente salvo por Jesus Cristo. Dar as mãos a este irmão para trabalharmos juntos pela obra do Senhor. Essa é a ideia do corpo. E você verá aqui nesse texto comigo duas coisas basicamente. Nós veremos a fonte do crescimento. Por isso o título da mensagem é o crescimento que vem de Deus. Então a fonte do crescimento e o meio do crescimento que vem de Deus. Evidentemente que na passagem, menciono isso para contextualização, Paulo está resolvendo um problema que estava infestando aquela igreja. Eu ouvi dizer de uma igreja que estava infestada de baratas, outra igreja infestada de morcegos. Colossenses tinha um problema infinitamente pior, eles estavam infestados de hereges que estavam diluindo a sã doutrina da igreja, a ponto de comprometer, pôr em risco que aquela igreja permanecesse sendo uma verdadeira igreja, a ponto de comprometer que aquela igreja continuasse sendo uma santa igreja de Jesus Cristo. Preocupado, Paulo precisa resolver este assunto. Parece, uma vez que ele vai falando aqui de crescimento, parece que a heresia estava ganhando número, estava engrossando as suas fileiras no meio da igreja. Razão pela qual ele aponta para o crescimento que vem de Deus. Tem uma fonte e tem seus meios próprios. E eu quis, irmãos, sinceramente, tocar neste assunto, porque nós temos vivido um tempo aqui na Igreja Batista Plenitude, em que Deus tem acrescentado santos a esta igreja, vez após vez. E eu queria pensar com os meus irmãos, à luz da palavra de Deus, como a gente deve pensar, entender, compreender este crescimento que nós temos vivido,
porque esse texto nos ensina sobre o crescimento que vem de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para os meus irmãos: existe um crescimento que vem de Deus, em contraste óbvio com um crescimento que não vem de Deus. É mera lógica. Quando ele diz no texto que nós acabamos de ler, a cabeça, isto é, o Senhor Jesus Cristo, olha a expressão, por isso eu escolhi pregar nesta versão, a partir da qual todo o corpo cresce, o crescimento que vem de Deus, ele aponta Jesus como sendo a fonte deste crescimento. O crescimento que vem de Deus é o crescimento conforme Deus, segundo Deus, do jeito de Deus. O crescimento numérico, ouça-me bem, em si mesmo não é garantia da aprovação de Deus. E eu cito alguns exemplos bíblicos. Quando o profeta Elias orou ao Senhor, lembra-se disso? Ele disse: todos abandonaram e só eu fiquei. E Deus disse a ele: eu reservei 7.000 para mim, que não dobraram os seus joelhos. Um remanescente fiel, em meio a toda aquela nação, milhões de pessoas, não há dúvida. Milhões de pessoas. Alguns estimam 10 milhões de pessoas nos dias do profeta Elias. Havia um pequeníssimo número de fiéis. Nós poderíamos dizer da história que quando surgiu a reforma protestante, por exemplo, o número de fiéis ao evangelho eram pequenos. Era pequeno o número, testados a sua fidelidade com ameaças terríveis. Não eram maioria, mas o trabalho da maioria e a fidelidade, acima de tudo, da maioria, foi recompensada por Deus e fez com que o evangelho ganhasse novo espaço. Hoje, no nosso tempo, nós vemos igrejas que têm até uma placa de igreja evangélica, mas a última coisa que se vê ali é o evangelho. A última coisa que se ouve ali é uma mensagem da palavra de Deus. Os hereges estão à solta, meus irmãos, e nós estamos apenas vendo a confirmação do que Jesus disse, que seria assim nos últimos dias. E vocês já me ouviram dizer, vez após vez, que nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias, é o que eu penso. Os hereges estão à solta. Concessões são feitas aos padrões de Deus. A substituição assustadora, por sinal, dos padrões de Deus, faz com que haja igreja evangélica em toda esquina. Eu estava outro dia assistindo TV aberta, e eu fui passando de canal em canal na TV aberta. Você já viu quanto programação evangélica tem na TV aberta? Será, meus irmãos, será pregando o verdadeiro evangelho de Deus, o evangelho salvador? Fazemos essa pergunta. Ou seja, meus irmãos, existe um crescimento que não vem de Deus. Um crescimento que é um inchaço. Pode ser numeroso, pode ser muito vistoso, pode impressionar muito, pode até desafiar o nosso discernimento, porque às vezes a gente se pergunta, mas como é possível? Por que as coisas são como são? Mas nós precisamos, irmãos queridos, nesse tempo desafiador, nos firmar na sã doutrina para enxergar com clareza, em vez de sermos levados daqui para lá. Se pensarmos bem, se nós olharmos para a Escritura, para o que nós temos aprendido da Bíblia, não é difícil discernir. Basta fazer algumas perguntas inteligentes. Você vê um grande movimento, um grande assomo de pessoas. Poderíamos perguntar, será se isso é de Deus? Mas nós poderíamos fazer outras perguntas de igual significado. Prega-se o Evangelho? A mensagem de que a pessoa precisa vir a Jesus Cristo em arrependimento e fé para a salvação. Isto, irmãos, é o mais importante. É o absolutamente inegociável. Prega-se o Evangelho. Prega-se o Evangelho. Tempos atrás, fui com a minha família ao culto a uma igreja em outra cidade. E aconteceu, irmãos, uma coisa que nunca tinha acontecido em minha vida cristã. Nunca, e eu espero que não aconteça novamente. Eu me levantei durante uma pregação e me retirei do salão. Nunca tinha feito isso antes, espero não ter de fazer novamente. Mas o que eu estava ouvindo
Não era somente não bíblico, era nocivo, era mal. Eu imaginava, independente de estar num lugar que não era uma igreja batista, como é o nosso costume ir, mas eu imaginava que eu iria ouvir pelo menos a declaração do plano de salvação, mas não, nada. Se eu fosse um incrédulo, e aquele fosse o único culto que eu tivesse assistido na minha vida, eu teria entrado e saído sem ouvir o que eu precisava ouvir. A mensagem de que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Pensamos talvez, mas todo mundo sabe disso, não sabe. Todo mundo já ouviu isso, não ouviu. Temos que continuar contando a mesma história, vez após vez, domingo após domingo, declarando João 3,16, de novo e de novo e de novo. E sabe o que acontecerá, querida igreja? Deus abençoará a pregação fiel do Evangelho, salvando pessoas. Algumas até jovens, algumas até adolescentes, algumas crianças. E isso para nós é resposta de oração. Estão sendo poupados. Se alguém é salvo aos 5, 6 anos de idade, está sendo poupado por Deus de desperdiçar anos da sua vida longe do Senhor. Então, quando nós ouvimos a profissão de fé sincera, imatura talvez, imatura do ponto de vista da idade, mas sincera. Se nós ouvimos uma criança de 5 ou 6 anos, foi aos 6 anos que eu tomei minha decisão ao lado de Jesus Cristo, muitos de vocês também. Aliás, uma demografia, não está no script. Quem tomou decisão ao lado de Jesus antes dos 10 anos? Deixa eu ver aqui no nosso meio. Veja quantos, veja quantos, veja quantos. Alguém desprezaria e diz, é uma criança, está fazendo para agradar os pais, não sabe o que está fazendo. Meus irmãos queridos, não. Essa é a obra do Espírito de Deus. Crer em Jesus é a obra do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que leva as pessoas à fé salvadora. Por isso que eu gosto quando eu escuto nos encontros do Ministério Infantil. Elas não são pequenas demais. Volta ao ponto. Prega-se o Evangelho. Dá-se primazia à palavra de Deus. O pecador é amorosamente conduzido a Jesus Cristo. São sinais de uma igreja viva, de uma igreja saudável. As pessoas se conhecem. As pessoas se conhecem. Fui fazer uma visita no hospital essa semana, irmãos. E aí encontrei no hospital uma senhora que visita a nossa igreja ocasionalmente. Não é sempre que ela visita a nossa igreja. Ela veio cumprimentar-me e quando conversávamos, ela disse de um domingo que estava aqui, seu coração estava muito, muito, muito pesado, sobrecarregado. Ela disse que um adolescente da igreja foi até ela e lhe deu um abraço tão amoroso, um abraço tão maravilhoso e tão especial, que ela se sentiu como se tivesse sido abraçada pelo próprio Deus e aquilo confortou o seu coração e trouxe paz. Imagine se ela tivesse entrado aqui e ninguém tivesse falado com ela. Imagina se ela tivesse entrado aqui e visto os membros da igreja conversando uns com os outros, como disse Jesus, vocês saúdam quem os saúda, vocês amam quem os ama. Jesus falou isso dos fariseus. Imagine se ela tivesse vindo aqui e não tivesse sido cumprimentada, não tivesse recebido esse abraço. Não, irmãos queridos, se as pessoas apenas constituem um número, então está muito errado. É uma pessoa por vez, é uma vez que Cristo salva, que Cristo ama, que a igreja acolhe. Existe cuidado com pessoas? É a pergunta. Intencionalidade no apoio com a obra de Deus, a obra missionária e evangelística. Deixa eu continuar, minha mensagem não é tão longa esta manhã. O culto, veja, essa é uma boa pergunta para sabermos se o crescimento é o crescimento que vem de Deus. O culto é preparado para ser uma homenagem a Deus ou para ser um atrativo ao homem? Veja bem a pergunta, eu vou repeti-la. O culto é preparado para ser uma homenagem a Deus ou para ser um atrativo, um chamarisco ao homem? É uma boa pergunta. Porque quando estamos reunidos para adorar a Deus, esse é o propósito de uma igreja, é a sua função no mundo. É que ela adore a Deus, que ela proclame quem Deus é. As orações, uma outra pergunta, são piedosas? São orações em que se pode discernir temor de Deus e o desejo de agradar a Deus?
Por fim, parece haver vínculo de amor fraternal entre as pessoas. Não existe igreja perfeita, irmão. Você pode vir desta igreja para outra igreja, para aquela igreja, para outra igreja, você não encontrará uma igreja perfeita. Não existe. Porque todos nós somos imperfeitos e portadores de imperfeição. Não existe igreja perfeita. A questão não é esta. Existem imperfeições que são naturais do ser humano por causa do nosso estado espiritual de queda, mas não é possível confundir essas imperfeições humanas com uma igreja que se desviou do Evangelho. Esse é o ponto. Imperfeições há em todo lugar, mas pelo menos o Evangelho e a glória de Deus e a declaração de Jesus Cristo, seu amor salvador, isso não tem como bater na trave. Isso é claríssimo na Escritura Sagrada. Então existe, irmãos, existe um tipo de crescimento que é o crescimento que vem de Deus. Como nós podemos identificá-lo? Ora, basta olhar para o que nós já estamos pensando aqui. As pessoas têm vindo a Jesus Cristo como seu Salvador? Eu conversava esses dias com um pastor amigo, ele estava vibrando de felicidade. Vibrando porque ele assumiu um pastorado desafiador, e após um número de anos, escute bem, após um número de anos, a igreja iria pela primeira vez em anos realizar batismos, depois de anos. Estavam todos felizes na igreja, iam ter batismo depois de tanto e tanto tempo. As pessoas estão vindo a Jesus Cristo. As pessoas estão sendo cuidadas biblicamente. Quando se permitem cuidar, é claro. Quando pedem ajuda, é claro. Mas elas estão sendo cuidadas biblicamente. Os padrões da palavra de Deus estão sendo sustentados. O culto bíblico, uma forma bíblica de declarar quem Deus é. Então sim, irmãos, este é o crescimento que vem de Deus. Eu acho tão bonito quando eu chego aqui no domingo de manhã, nesse dia, e vejo este batistério aberto. Há uma razão porque ele fica fechado, é para não vazar som e questões de acústica e calor e climatização do salão de culto. Eu compreendo. E na época eu fui favorável a cobrir com a lona. Mas quando ele está descoberto é que eu fico feliz. Porque quer dizer que as águas estão ali agitadas, quer dizer que está pronto para o testemunho público daqueles que estão vindo a Jesus Cristo como seu Salvador. Então eu vejo que a mão de Deus está operando entre nós. Vejo que o trabalho que temos realizado não é um trabalho vão. Posso falar algo mais sobre isso, irmãos? Porque quando nós vemos a conversão de pessoas, ou quando vemos irmãos vindo para a nossa igreja, e isso tem acontecido, vindo de outras partes, de outras igrejas, de outras denominações evangélicas, etc. Nós, claro que entendemos, conversamos com cada pessoa, procuramos conhecer e compreender a história cristã. Eu sento no gabinete pastoral com os irmãos que estão chegando à nossa igreja, rotineiramente. Primeira pergunta que eu faço foi: como você veio a Jesus como seu Salvador? Me conte a história de como a palavra de Deus chegou ao seu coração. Mas depois, quando a entrevista prossegue, nós ouvimos alguém dizer: ah, pastor, porque nós encontramos na Igreja Batista Plenitude uma pregação claramente bíblica. Nós encontramos um culto bíblico. Nós encontramos uma igreja que acolhe as pessoas. Então, se nós temos, pense comigo, irmão, se nós temos trabalhado exatamente por essas características, nós temos zelado por isto, nós temos agradecido a Deus por ver essas características em nossa igreja. É apenas uma decorrência natural. Nós não incentivamos, não fazemos bandeira para que pessoas de outras igrejas venham para cá. Nós estamos interessados na busca dos não convertidos. Mas se pessoas que estão à procura de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica, encontram uma igreja saudável, uma igreja bíblica, me parece natural que elas desejem cooperar com esse trabalho. Não te parece? Não faz sentido para você? Dessa forma, irmãos, nós vemos a soma de forças. Eu tenho declarado isto várias vezes. Quando nós falamos sobre recebimento de novos membros, para mim isso significa uma coisa: Deus está fortalecendo esta igreja para trabalhar mais e melhor para Ele.
Deus está mandando mais obreiros para realizar a sua obra aqui. Quando eu me reúno com os que estão sendo preparados para se unir à igreja, eu digo claramente, não buscamos crentes sentados. Não estamos buscando engrossar o número de frequência aos cultos. Estamos buscando aqueles que vão dar as suas mãos, arregaçar as mangas, vestir a camisa, somar com a obra de Deus que estamos fazendo aqui. Somar nas orações, somar na evangelização, somar no testemunho, na cooperação dos ministérios. Qual outra interpretação eu poderia fazer? Qual outra interpretação eu poderia fazer? O crescimento que vem de Deus é aquele cujas características convergem na glória de Deus. Não é a exaltação do nome de nenhum de nós e nem mesmo do nome plenitude. Se o nome está errado. Se alguém vem ao culto da nossa igreja e diz, meu Deus, que pregação, ou meu Deus, que louvor, meu Deus, que café da manhã, meu Deus, que ministério infantil, meu Deus, que crentes alegres. Não, irmãos, está errado, estamos chamando a atenção para o foco errado. Queremos que as pessoas saiam daqui, visitem aqui e digam, meu Deus, que Salvador é Jesus Cristo. Que livro é a Bíblia. Que Deus maravilhoso é o Senhor. Porque o foco não está em nós, o foco não está no pregador, o foco não está nos músicos, o foco não está no serviço que a igreja presta. Porque a igreja não presta serviço uns aos outros, não diretamente, não principalmente. O foco está em Jesus Cristo. O foco está na cruz do Calvário. O foco está na gloriosa salvação e na bendita palavra de Deus. Deste foco, diz o texto, a partir do qual, de Jesus o cabeça, dele vem o crescimento que vem de Deus. Eu disse da fonte, direi agora em segundo lugar, do meio. Note o texto. Todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. O crescimento, já está dito que não é algo de número, é o crescimento espiritual, que se reflete de muitas formas, e uma delas o agregar de novas vidas. Esse é o crescimento que emana do cabeça, mas que se concretiza por meio das pessoas, que ele chama aqui, falando de corpo, das juntas e ligamentos. São os servos do Senhor, irmãos, que trabalham, os servos do Senhor que oram, os servos do Senhor que fazem a obra do Senhor, e é por meio dos servos do Senhor, vocês, nós todos, que acontece o crescimento que vem de Deus. Olharíamos, eu já falei sobre isso, atribuir ao púlpito, à música, aos ministérios, ao serviço que a igreja presta, mas basta fazer as contas. Aqui em cima tem uma pessoa. Quantas estão aí? 300 e tantas. Basta olhar a discrepância numérica para entender. O crescimento que vem da cabeça acontece por meio das juntas e ligamentos, cada um de nós. São as juntas e ligamentos que dão um sorriso para a pessoa, estendem a mão, abraçam um visitante, alguém que ainda não conheceram. Sabia que hoje vai ser recebido como membro da igreja o seu futuro melhor amigo? Hoje vai ser recebido como membro da igreja alguém que se tornará o seu intercessor. Vai ser recebido como membro da igreja o seu conselheiro. Ou alguém que você vai aconselhar, alguém que você vai interceder. A pessoa que vai ser recebida como membro da igreja hoje, mês que vem, vai estar lá na sala da sua casa tomando um café com você. Quantas vezes isso acontece, não é verdade, irmãos? A pessoa entra na igreja, veja para você ver, a Ana Luísa entrou um dia na igreja e não achou um amigo, achou um marido. E essa é a nossa vida. São os servos do Senhor, irmãos, que acolhem. São os servos do Senhor que vão para as salas aqui à direita, à esquerda, lá em cima, e ministram lições bíblicas. E eu louvo a Deus, irmãos,
quando eu entrevisto os que estão chegando na igreja, eles declaram que ficaram impressionados com a escola bíblica dominical. Não estamos fazendo para impressionar, não estamos em busca de elogios, de que digam coisas a nosso respeito. Estamos querendo edificar a vida de mais alguém, firmar a fé de mais alguém. Mas quando a gente ouve isso, a gente sabe que pelo menos estamos conseguindo nos aproximar do alvo. Quando alguém elogia todos os ministérios da igreja, o pequeno grupo, o louvor, a juventude, o ministério infantil, o ministério da família, a recepção e tantos outros, missões e por aí vai, nós só temos que louvar a Deus. As juntas e ligamentos estão saudáveis e operando e fazendo a sua parte, e acontece o crescimento que vem de Deus. São as juntas e ligamentos que abrem as portas do pequeno grupo, que recebem em sua casa. São as juntas e ligamentos que visitam no hospital e que vão orar pelos enfermos. São as juntas e ligamentos que sustentam todos os ministérios. Tudo acontece por meio das juntas e ligamentos. Esse é o verdadeiro agir de Deus, irmãos, entre nós, por meio de nós, em nossas ações diárias. Alguém escreveu um texto, e eu encontrei esse texto com algum interesse, falando sobre a diferença, as diferenças pontuais entre uma igreja saudável e uma igreja adoecida. Então ele coloca, aqui é só citando exemplos, não é nada muito teórico, analítico, não, é citando situações. Igrejas saudáveis têm crianças, e onde tem criança tem silêncio, ordem, tranquilidade, solenidade, quietude. Irmãos, eu prefiro ter 120 crianças aqui do que o silêncio que teria se elas não estivessem aqui. Eu louvo a Deus porque nós temos o domingo de manhã com 100 e tantas crianças no culto. Isso é um privilégio. Igrejas saudáveis, diz o texto, esse texto não é meu, eu te juro que não é meu. Igreja saudável tem problema de estacionamento. Igreja doente tem vaga à vontade. Eu vou pontuar apenas algumas coisas, o texto é extenso. Igrejas saudáveis têm crentes que contribuem com alegria, generosamente. Igrejas doentes estão cheias de gente que dá esmola reclamando. Igrejas saudáveis têm problema de sala cheia, precisando de mais salas. Igrejas adoecidas têm espaço à vontade. Igrejas saudáveis acolhem todas as pessoas. Esta igreja é uma igreja que tem membros no Araçagi, no Quatraque, no Monte Castelo, na Ponte da Areia, na Renascença e por toda a parte desta cidade. Não é uma igreja só de um bairro, não é uma igreja só de uma classe social, por isso dizer. Graças a Deus, nesta igreja, nós temos um bom retrato de como Jesus Cristo salva pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes cores de pele, de diferentes profissões e contextos, e o Evangelho é tão maior do que todas estas coisas que a gente nem vê essas demarcações que no mundo são tão fortes, a gente nem as vê aqui, e em nome de Jesus nunca veremos. Olha essa aqui, uma igreja saudável tem ministério, uma igreja doente tem cargos. Uma igreja saudável alcança novas pessoas com a fé em Cristo. Uma igreja doente sempre desconfia de quem está chegando. As juntas e ligamentos fazem algo para Deus, e Deus faz muito por meio de nós. E o crescimento que vem de Deus, irmãos, concretiza-se, culmina na realização dos propósitos de Deus. As juntas e ligamentos, gente, eu e você, mas somamos as nossas forças de tal maneira que as coisas de Deus acontecem. Vidas são salvas, como eu tenho enfatizado aqui, algumas na infância. Pecados são vencidos. E um cristão consegue perceber que o pecado que outrora tinha um domínio e um poderio sobre a sua vida, não tem mais, ele está sendo libertado por Jesus Cristo, é glorioso isso.
Famílias são restauradas pela ministração da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Mágoas são perdoadas. E meu irmão, deixa eu dizer isto, você não imagina o quanto há de poder de Deus no perdão de uma mágoa. O quanto há do poder de Deus que acompanha a reconciliação. Eu estava lendo esses dias, eu quero citar algo neste ponto, sim. Eu estava lendo esses dias a vida, como eu vou falar, daquele grande pastor que eu cito de vez em quando aqui no púlpito, que morreu uns anos atrás. A igreja dele tinha um ministério muito bonito, era um orfanato. 10.000 crianças. Consegue imaginar isso? 10.000 crianças. E havia na mesma cidade outro pregador chamado Joseph Parker. No culto da igreja, Joseph Parker pediu oração pelo orfanato de Spurgeon, dizendo que precisavam orar por aquele trabalho por causa das dificuldades. Foi isto que ele fez. Mas, lá naquela época, hoje isso não existe mais, mas naquela época existia um problema sério chamado fofoca. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Aí a fofoquinha chegou de tal maneira que chegou para o ouvido de Spurgeon que Joseph Parker tinha falado mal dele, tinha falado mal do trabalho, que eles não estavam cuidando direito das crianças. E por louvável que Spurgeon fosse, quero dizer, admirável em muitas qualidades, ele também era um homem, um pecador, e no domingo seguinte, impulsivamente, falou o que não devia ter falado. Rebateu a fofoca. Nós não vivemos naquele tempo, não sabemos o que era o púlpito nos jornais no século XIX. O que o pregador dizia no púlpito ia para o jornal no dia seguinte. Então disseram, Spurgeon retruca Joseph Parker. Quando, no outro domingo, Joseph Parker subiu ao púlpito, todos esperavam para ver o que ele ia dizer. Agora ele vai responder, agora ele vai retrucar. E ele disse à igreja, eu quero orar pelo pastor Spurgeon, pela sua igreja, pelo seu orfanato. E passou um tempo fazendo uma longa oração. Uma oração de súplica, de intercessão pela bênção de Deus. E da mesma maneira que a intriga entre os dois, de origem carnal e satânica, tomou uma visibilidade lamentável, a reconciliação entre eles tomou uma visibilidade gigantesca. Spurgeon foi ao púlpito no outro domingo e disse, eu pequei, eu errei, eu falei o que não devia ter falado. Veja, irmãos, o que eu quero citar é um ponto. A reconciliação é algo muito eficaz nas mãos de Deus. Eu preciso prosseguir, mas eu devo dizer que quando as juntas e ligamentos trabalham e da cabeça vem o crescimento que vem de Deus, vidas são salvas, pecados vencidos, famílias restauradas, mágoas superadas, relacionamentos reconciliados, o envolvimento com a obra missionária renasce, não é difícil demais, não é longe demais, não é caro demais. Os convidados vêm e ficam, os ministérios se multiplicam, as salas ficam cheias, nós precisamos de mais salas, as pessoas vêm a Jesus Cristo, o batistério está sendo usado sempre, as coisas que precisam ser tratadas aparecem, é claro que aparecem, mas elas são tratadas, os crentes desanimados reencontram o seu primeiro amor, Jesus está em ação, pelo Espírito Santo ali. Este é o crescimento que vem de Deus. É quando se vê que Jesus está trabalhando ali, por meio do Espírito Santo, a partir da Escritura Sagrada. Por fim, quais são os pensamentos que nós, como Igreja Batista Plenitude, devemos guardar no coração? Um deles, quanto poder, irmão, ouça-me por favor, quanto poder, se todos decidirem se envolver com a obra do Senhor. Quanto poder. Ainda mais poder espiritual, se cada um decidir buscar ser cheio do Espírito Santo. Quanto poder, irmãos, se nós vivermos plena reconciliação e a libertação de toda mágoa e de todo ressentimento. Quanto poder, irmãos, em buscar os perdidos. Vamos, irmãos, buscar os perdidos, sim. Vamos buscá-los, vamos em nome de Jesus buscar. Traga hoje à noite um convidado não crente, ore a Deus, tente fazer isso. Tem quanto tempo que você não traz um convidado descrente para o culto? Faça isso, convide alguém.
Vamos, irmãos, acolher com amor os que estão chegando. Eu já disse, o seu futuro melhor amigo está sendo recebido como membro da igreja hoje. Alguém que vai te visitar está sendo recebido como membro da igreja hoje. Vamos acolher e integrar em amor. Vamos, irmãos, buscar juntos, como nós podemos melhor honrar o nosso bendito Jesus. Vamos olhar, irmãos, para este crescimento, o crescimento que vem de Deus, e direcionar os nossos esforços para um alvo. Não é o nome da plenitude que tem que ser exaltado. Não. É o nome de Jesus. O nome de Jesus aqui, o nome de Jesus no Maranhão, e no Brasil e no mundo pela obra missionária. E o nome de Jesus vivendo em amor como crentes, em oração, em devoção à palavra de Deus, buscando a santidade. Isso é exaltar o nome de Jesus. O amor, irmãos, que glorifica a Deus, porque Jesus disse que nós seríamos reconhecidos se amássemos uns aos outros. Isto é o crescimento que vem de Deus. E agora nós vamos cantar uma oração. O pessoal da música pode vir para cá, por favor. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. Eu não sei se eu estou citando ali, estou citando do cantor cristão, hein? Me ajuda. Contendas, porque esse outro inário aí eu não conheço bem não. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, humildes perdoando os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Veja que oração nós vamos cantar, pedindo a Jesus Cristo que abençoe esta igreja e nos contemple com a sua bênção. E veja o que diz o último: se tua igreja toda viver em santa união, então será bendito o nome de cristão, e assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a Ti conhecerá. Vamos ficar em pé e vamos cantar como se estivéssemos cantando de fato uma oração, porque é o que estaremos a fazer. ensina-nos a amar, seguindo teu exemplo perfeito e singular. Ó quanto carecemos do auxílio teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor.
seja, Senhor, da tua vontade nos abençoar dessa forma, dando, Senhor, à tua igreja viver numa paz, Senhor, em todos os relacionamentos. Dá-nos, Senhor Deus, o amor de Jesus Cristo em nosso coração uns pelos outros. Dá-nos, Senhor Deus, a compaixão de Jesus Cristo pelos perdidos. Seja conosco, Deus, sempre a presença e o poder do Espírito Santo. Dá, Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja seja considerada por Ti uma igreja fiel à sã doutrina. E uma igreja, ó Deus, com a qual o Senhor possa contar para fazer a Tua obra neste mundo. Sabemos, Pai, que somos limitados e imperfeitos de muitas formas, mas suplicamos ao Senhor que nos ajude a vencer as nossas próprias dificuldades espiritualmente, a fim de melhor e mais Te servirmos. Abençoa este próximo momento, Deus, em que vamos conhecer os que estão se unindo à igreja, e que seja sempre, Senhor, sobre a plenitude a Tua bênção e o Teu favor. Nós oramos, Pai Celestial, pedindo e agradecendo no nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém.